E hoje eu vou apresentar para vocês como planejar e aplicar o tráfego pago na empresa de vocês, porque tráfego pago não é uma coisa solta, que todo mundo, que alguns gurus, né, alguns, falam, tem que fazer tráfego pago agora. Aí você vai lá, pega o que você não tem de dinheiro, coloca lá e perde, né? Só que tráfego pago, assim como outras estratégias de marketing, precisa de planejamento, tá? Até porque aqui já envolve dinheiro. Então a gente vai hoje aprender como planejar e como aplicar, tá? Quem sou eu, né? De onde eu vim? Eu sou a Thaís Santos, mas podem me chamar de Thaís Santelli, tá? Eu sou especialista em marketing digital com mais de 5 anos de experiência na área. Hoje eu sou consultora e fundadora do Grupo Fascínio, que é a minha agência de marketing especializada em alta performance para tráfego pago e vendas também, tá bom? E as minhas formações em administração, automação de escritórios e secretariado. Então, eu também gosto de organizar as coisas, não é à toa que a minha palestra é sobre como vocês planejarem e aplicar o tráfego pago na empresa de vocês. E formada, claro, em marketing e vendas, tá? Aqui, para explicar melhor para vocês a minha frase que eu carrego para a vida. Tô até pensando em tatuar, mas assim, né? Vai ficar uma coisa enorme. Eu tô ainda planejando aqui onde vai ser. Né? Não existe marketing sem negócio, tá? Não tem como você divulgar para o mundo, porque marketing é isso. Não tem como você repetir a sua marca, você divulgar para o mundo, você aparecer para as pessoas se você não tem um negócio. Se você não tem um bom produto, um bom serviço, se você não tem uma empresa, tá? E uma empresa que eu digo não é só um Instagram, tá, gente? A gente tá ali alugando um espaço no Instagram. É claro que isso não vai acontecer porque o tio Zuc ganha dinheiro com os anúncios. Mas se der a louca nele, né? Aí a gente perde a nossa empresinha, que é a conta do Instagram. Que foi até assim, não precisa nem o tio Zuc dar a louca e querer desistir do Instagram. É só o Meta dar os problemas dele, os frufru dele, que eu tive com a minha cliente ontem, né? Nessa época de Black Friday, uma loucura. Todo mundo anunciando. E se vocês acham que só porque vocês pagam o selo do verificado o Instagram vai ligar para vocês é só mais um na fila do pão, tá? Então é exatamente isso. Então, antes de investir em anúncios, é preciso entender o que vocês vendem, para quem vocês vendem e o porquê vocês estão vendendo, tá? Que isso vai fazer parte da elaboração do criativo de vocês, caso o que vocês vendam faça sentido de anunciar no Meta Ads, que é o Instagram e Facebook ali, ou no Google, YouTube, TikTok, né? Porque não existe só o Meta para anunciar, apesar dos gurus falarem tanto, porque eles falam que é fácil. Só que a longo prazo você acaba rasgando mais dinheiro anunciando no Meta, tá, gente? Já tô assim, dando os spoilers que eu sou ansiosa. Esse daqui é o querido Business Model Canva. É o modelo de negócio em uma folha de papel. Vocês já ouviram falar dessa ferramenta de gestão? Já fizeram na empresa de vocês? É uma ferramenta que vem da área de gestão de negócios, da administração. E Canvas é porque é um mapa do modelo de negócios de vocês, tá? Então, vocês vão ter a visão geral, assim, né, da empresa de vocês. E, claro, vocês vão montar, não é para tudo que vocês montar aqui ser para a vida inteira, tá? Porque quando a gente fala de marketing, o marketing ele acompanha o comportamento do consumidor. E o consumidor, nós, humanos, sempre estamos mudando de opinião, né? Então, é algo que sempre vai ficar mudando. O que não vai mudar é a essência de vocês. É o porquê o negócio de vocês existe e vocês vão transmitir isso para o mundo através do que vocês de fato vieram fazer no mundo. Esses 9 blocos, eles vão resumir o marketing de vocês, o financeiro de vocês, a visão, missão e visão da empresa de vocês, tá? E um pouco da parte operacional da nossa empresa, que é a questão dos fornecedores, os nossos recursos principais, as atividades principais. Vamos começar pelos segmentos de clientes, que é para quem você vende, tá? E aqui eu vou falar as características que vocês precisam ter do público de vocês. Não é muito aquela questão da persona, tá? Apesar de ser parecido, mas é o que vocês realmente precisam saber na hora de criar uma campanha para vocês. E não só uma campanha, um criativo, mas até mesmo um conteúdo, porque se o conteúdo que vocês fazem for muito bom, dá para vocês colocarem dinheiro e mostrar para mais pessoas, certo? Então aqui na parte dos segmentos de clientes, vocês vão descrever com os dados demográficos o que seria o gênero. Thaís, eu vendo para homem e mulher, mas a maioria, o macro, é mulher ou homem? Tá?
A gente tem que pensar muito nisso, tá bom? Isso entra até na questão de posicionamento também, porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? Então, o gênero, homem ou mulher, a idade, aqui seria não a idade certinha, mas um range de 10 anos, vamos supor, de 20 a 30 anos, de 30 a 40 anos. Porque a gente acha que não, só que, por exemplo, eu hoje tenho 28 anos, mas quando eu tinha 20, eu pensava e tinha outras preferências. Então, por isso que tem que ser um range de 10 anos, tá? Dos dados demográficos também tem a questão da formação, se essa pessoa tem um nível superior, porque a gente sabe que quem não tem muita formação educacional, acaba nos dando um pouquinho de trabalho, né? Na hora da gente explicar sobre o nosso produto, enfim, né? Então, essas são as... e outra informação também do dado demográfico, para eu não esquecer, tá? Se essa pessoa é casada, se ela é solteira, se ela tem filhos, tá? Então, essas são as informações mais essenciais dessa parte dos dados demográficos. E outra coisa, eu já lembrando de outra coisa, se essa pessoa ela é CLT ou se ela é empreendedora, tá? Isso também muda muito. Outra questão que vocês precisam preencher no segmento de clientes é a questão dos interesses. O que essa pessoa tem interesse? Ela gosta de ir para o spa? Ela gosta de assistir novela? Ela gosta de coisas sobre moda? Ela gosta de ver conteúdos sobre motivação, sobre liderança, sobre marketing? Quais são os assuntos que ela tem interesse? Assuntos, áreas, temas assim, tá? Outra questão também é comportamento. Qual é o comportamento dessa pessoa? Ela viaja muito? Ela é uma pessoa com alto poder aquisitivo? Tá? E por que eu tô falando isso? Não é uma informação solta, é porque na hora que vocês vão construir uma campanha, na parte que vocês vão configurar o público, em algumas contas ainda está ativo porque o Meta não é louco de deixar tudo automático para fazer vocês perderem dinheiro e parar de anunciar nele, né? Ele não é tão louco assim, né? Mas em algumas contas dá para você ainda configurar essas informações, mas elas não são importantes só para a configuração da conta, mas para vocês criarem um criativo, porque hoje em dia o que mais segmenta num anúncio não é nem tanto as configurações, mas o criativo. E a copy que vocês vão construir nesse criativo, que é o roteiro, vai ser com base em todas as informações que vocês vão anotar dos segmentos de clientes, tá? Então, eu acho que é só isso. Né? Só isso. Não é só isso. Também, se possível, anotem. E isso é relacionado ao produto ou serviço que vocês vão anunciar, que vocês vão divulgar ali, que seria até uma dica para vocês, tá? Se vocês têm muitos serviços ou muitos produtos, não queiram vender todos. Vendam o que vocês mais vendem, porque é o que você mais sabe explicar, enfim. E através desse produto, que seria o carro-chefe de vocês, vocês vão atrair para os outros, tá? Até mesmo para ajudar vocês na questão financeira, porque só se você tivesse um caminhão de dinheiro para anunciar todos os serviços e não ia dar certo também, tá, gente? Então, anotar qual o problema que essa pessoa teria se ela não tivesse o seu serviço, qual é o desejo, o que ela quer atingir através do seu serviço ou do seu produto, né, quando ela compra, e as dúvidas, que seriam as objeções, que muitas vezes é o que impede do cliente comprar de nós. Eles têm muitas dúvidas. E a gente, por estar no meio do que a gente vende, a gente pensa o quê? Isso é muito básico. Só que se fosse básico, seu cliente não precisava de você, né? Então, eu ficava assim, muito nervosa quando eu via um conteúdo ou até um anúncio que aparecia para mim com um assunto básico de marketing. Só que a tonta aqui tem que pensar que não é todo mundo que tem o mesmo conhecimento de marketing sobre eu, né? Não é todo mundo que vai vender serviços de marketing. Vocês mesmos, eu aposto que não é todo mundo aqui que tem agência de marketing, tem vários tipos de negócio, né? Então, vocês têm mais alguma dúvida aqui na parte do segmento de clientes? É bastante informação, né? Para vocês verem que quando a gente fala de marketing para a nossa empresa, não é só o Instagram. É principalmente você conhecer o seu público e o seu produto, tá? Você pode repetir o que você falou sobre os criativos? Da parte da copy, enfim? Isso. Então. Que nessa parte dos criativos, o que significa criativo, tá? No anúncio, no tráfego pago. Os textos, as imagens e os vídeos que aparecem lá para vocês. É como o formato de um conteúdo, tá? Essas informações que vocês vão anotar sobre o perfil de cliente de vocês, elas vão ser a base para vocês montarem um roteiro para o criativo de vocês aparecer para o cliente certo.
Porque hoje em dia, o que está mais segmentando a campanha, o que faz a gente expulsar aquele público curioso, é o criativo. Então, se você conseguir falar a linguagem dele, mostrar ali no criativo que você é como ele, falar do comportamento que ele tem, ele se identifica, te chama e compra de você. Aí a gente vai para a parte do relacionamento com clientes. Porque muitas empresas pensam assim, eu só quero vender para novos clientes. E os que vocês já têm, vocês jogam no lixo? Não, né? Então, como é que vocês vão manter a fidelidade desses clientes com vocês? O que vocês vão oferecer para eles no pós-venda? Alguma fidelidade? Vão oferecer algum desconto, algum presente no dia do aniversário? Não é só aquela mensagem, né? Passa o ano inteiro, você manda lá parabéns, um parabéns seco, tá? Ai, gente, eu tenho essa comunicação meio agressiva, desculpem, tá? Mas é porque, até mesmo por eu ser da área de tráfego pago, eu sou muito, vim da área de gestão, eu sou muito analítica. Então, enfim, o que é para falar, eu já falo, sabe? Porque tempo também é dinheiro, então eu não gosto de ficar enrolando muito. Mas o relacionamento com os clientes seria isso, como você se conecta e mantém o seu público com você. Principalmente quem já compra de você, quem já é o seu cliente. A gente não pode esquecer deles, tá? Eles são até a principal fonte que faz a gente aumentar o nosso faturamento. Não se preocupar somente em atrair novos clientes, mas em manter os que a gente já tem. Porque muitas vezes você pode até achar assim, nossa, meu cliente não está mais comprando de mim, comprou uma vez na vida e acabou. Ele não parou de comprar, ele está comprando do seu concorrente, né? Então é bom a gente ficar atento nisso. Canais, este lindo caminhão que eu não sei desenhar, mas ficou assim, dá para entender com caminhão. Que é como o seu cliente te encontra. Vamos supor, você hoje tem um site ou uma landing page, vocês hoje com certeza têm um Instagram, mas vocês têm outras redes sociais, porque algo que vai facilitar de vocês aumentarem as vendas de vocês e o reconhecimento da marca de vocês, o alcance, é vocês serem multicanais. Claro, vocês podem focar esforços em uma plataforma em si, que seria hoje em dia a mais falada, que é o Instagram. Gente, eu vou ser sincera, apesar de trabalhar com o Instagram, com os anúncios no Instagram, eu detesto o Instagram. Eu detesto, tá? Eu sei que os gurus falam assim, ai, você não pode culpar o algoritmo, mas a gente, coloca a mão na cabeça de vocês. Eu tenho certeza que vocês já fizeram um puta de um conteúdo bom e ele não entregou pra ninguém. É injusto, né? Então, eu detesto o Instagram porque ele é injusto, tá? E não só o Instagram, tá? Mas assim, o público que hoje em dia tá no Instagram, não sei se vocês estão percebendo, mas o Instagram tá parecendo até o povo do Facebook, que fica vendo meme, essas coisas assim, sabe? Então eu vou falar pra vocês, a plataforma preferida minha é o TikTok. É o TikTok. Eu adoro o TikTok porque eu posso aparecer descabelada. Hoje eu tô assim bonita, emperiquitada, como diz minha avó, mas é porque eu não vou aparecer xixelenta pra vocês, né, gente? Eu tenho que aparecer bonita, vou aparecer lá no Instagram para os meus públicos ali, né, para os meus possíveis clientes, então eu tenho que estar arrumada, né? Querendo ou não, a imagem vende também, né? Então, quais são os canais que o cliente encontra você? É o Instagram, é o Pinterest, é o TikTok, é o site? Se vocês fazem anúncios, se é no Meta, se é no Google, se é no YouTube, se é no TikTok, é um monte, né? Se é no X lá, no ex-Twitter da vida, tá? E não só na parte digital, mas se vocês também têm uma empresa local, né? Como que esse cliente encontra vocês? A fachada tá bonita ali, tá apresentável. Outra coisa também, outra ferramenta, não só para negócios locais, mas para prestadores de serviços também serve Google Meu Negócio, tá? Não esqueçam do Google Meu Negócio. Esses são os canais, tá? Os pouquíssimos canais, entre aspas. Proposta de valor. O que torna sua promessa e oferta única. Aqui no caso, para eu explicar para vocês, eu já fui avançando e nem perguntei. Vocês têm alguma dúvida sobre os canais e relacionamento com os clientes? Tá. Proposta de valor significa o porquê a sua empresa existe, tá? Então aqui, diferente do porquê o produto que você criou, o serviço que você criou existe, é o porquê a sua empresa existe, que é aquela parte da missão, visão e os valores que a sua empresa tem. E que através disso é como vocês vão criar, né? Como vocês criaram os serviços e produtos de vocês, tá? Eu tenho certeza que eles carregam essa essência de vocês, do porquê que vocês criaram uma empresa para transformar a vida das pessoas, tá? Então, a proposta de valor seria isso, a missão, a visão e os valores, tá? Valores seriam as crenças ali, o que eu não abro mão, sabe? Vamos supor que chega lá uma proposta para você.
Ah, mas você vai ter que divulgar tigrinho. Vocês divulgariam? Então, né? Mesmo que valha milhões, você não divulgaria, porque é um valor seu. Então, é isso. Tá. Alguma dúvida na proposta de valor? Atividades principais. Aí, agora sim, o que a sua empresa faz de produto e serviço para entregar o valor de vocês ali, né? Da proposta de valor. Quais são os serviços, os produtos, vocês vão descrever, né? Esse é bem simples, é isso. É só o que vocês realmente vendem ali. Recursos principais, que são as pessoas. Quais são as pessoas que vão complementar o time de vocês para entregar o que vocês vendem, tá? Quem é autônomo sofre nessa hora, porque vai ser você, né? As ferramentas, então, quais são as ferramentas que você vai ter na sua empresa para entregar o que você vende? E materiais essenciais. Então, aqui entra aquela parte que já linka com as principais parcerias. Quais são os fornecedores de vocês? Ai, Thaís, eu uso o Trello. O Trello é o fornecedor de vocês, tá? Não é porque ele tá ali digital que ele não é, não. Ele é um fornecedor de vocês. O Canva é um fornecedor de vocês. O Photoshop, o CapCut, né? Então, as ferramentas, quais são os fornecedores de vocês? E não só digital, mas físico também, tá bom? É bom vocês terem essa relação. E uma dica que eu dou, tá? Isso aí, ó, é ouro. Não tenho só um fornecedor, tenho uma segunda opção também. Aí a gente vai para a parte também que a gente chora, né? A estrutura de custos. Quais são os principais? E eu não diria nem os principais, mas quais são todos os custos da empresa de vocês? Se vocês trabalham de casa, a água, a energia de vocês também entra aqui, tá? Então, tudo que vocês gastam investem com fornecedor, com marketing, seja com social media ou se vocês fazem sozinho, paga a plataforma, anúncio também, né? Então, quais são os custos que vocês têm para a estrutura, para a empresa de vocês rodar? E no final, que é o que a gente gosta, a nossa fonte de receita. De onde vem o faturamento de vocês? De qual produto, qual serviço vem o faturamento de vocês? Vem só dos produtos e serviços ou vocês têm parceria com alguma empresa, enfim? Quais são as fontes que fazem vocês aumentarem o faturamento de vocês? Tá? É bom vocês terem isso mapeado. Esse seria o Business Model Canvas. É a visão geral da empresa de vocês. Eu, na época da faculdade, aprendi sobre o modelo de negócio, que é um documento enorme, só que isso está ultrapassado, tá, gente? Vocês já receberam a folhinha de vocês, desse modelo. Eu vou dar para vocês 10 minutos para vocês preencherem o máximo que vocês conseguirem de informação. O que vocês não conseguirem, vocês podem preencher em casa, porque eu sei que planejar e ter essa visão do nosso negócio não é uma coisa de 10 minutos, né? Mas eu quero que vocês já coloquem a cabeça para ferver aí, tá? E aí, gente, conseguiram preencher boa parte do Canvas de vocês? Foi fácil? Eu não vou pedir por enquanto para vocês compartilharem as informações do Canvas de vocês, porque é a empresa de vocês. E uma coisa também que eu carrego muito, que eu aprendi na administração, é que por mais que a gente tenha amigos e tudo, se ele trabalha no mesmo nicho que o meu, ele é meu concorrente. Então, eu não posso ficar de boca aberta assim, o que eu tô vendendo aqui, né? Então, tem que segurar um pouco a língua, né? Mas é isso, gente. Assim, quando a gente fala de negócio, a gente não pode tratar como uma coisa boba, porque envolve dinheiro, envolve o nosso tempo, porque muitas vezes é o que a gente vai investir para a nossa vida inteira, tá? Então, não estou dizendo para vocês não terem amigos, tá? Não compartilharem, não fizerem network, mas terem cuidado com algumas informações que vocês fazem, tá? Porque eu também sou meio mística, assim, eu acredito nessas coisas. Tem muita gente que parece que não, mas tem inveja. E às vezes o negócio de vocês não vai para frente porque tem inveja, né? E quando eu... Assim, teve uma fase na minha vida que as coisas não iam para frente tudo, porque... Eu até achava assim, eu não tenho motivos para as pessoas terem inveja de mim, eu não tenho uma BMW, eu não tenho 1 milhão de seguidores, mas eu era uma pessoa feliz. Era não, ainda sou, né? Então, às vezes, o mais simples que a gente tem, as pessoas invejam. Então, é bom a gente manter a boca fechada, principalmente com aquilo que a gente acha importante. E hoje, para mim, é importante, claro, a minha família, mas a minha empresa. Então, eu não vou sair anunciando para todo mundo, né? Então, é bom a gente tomar cuidado com isso. Mas eu espero que vocês tenham conseguido preencher boa parte, tá?
Se tiverem qualquer dúvida também, podem me perguntar lá para frente, tá bom? Mas eu acredito que vocês hoje conseguiram ter uma clareza melhor da empresa de vocês, como é que ela tá indo, né? Ou conseguiram perceber, poxa, isso aqui eu nunca pensei para minha empresa, eu achei que era só ter um Instagram ou um site. Eu nunca pensei que o Trello fosse meu fornecedor, eu nunca pensei que o meu segmento de cliente não seria só eu saber inventar um nome para ele, enfim, tem muita informação, né? Então, eu acredito até que vocês até podem ter pensado em um novo produto ou um novo serviço. Talvez, tá? Tá aberto aí, vocês podem pensar em um novo produto, um novo serviço que tem a ver com a proposta de valor do negócio de vocês, tá? Aqui do Canvas, vocês têm mais alguma dúvida? Não? Então tá bom. Plano de marketing, tá? Vocês já ouviram falar dos 4Ps? Já fizeram os 4Ps? Então, aqui não é nem tão trabalhoso assim, é mais para você ter essa visão também, é parecido com o Canvas. Se vocês forem perceber ao longo dessa palestra, muita coisa vai se interligar, tá? Por isso que o Business Model Canvas, ele não tá aqui em vão, tá? Ele até significa um pouco daquela minha frase, que não existe marketing sem negócio, tá? Então, aqui vocês vão preencher. Esse daqui não tem a folhinha, esqueci de imprimir, tá, gente? Mas vocês podem anotar no caderninho de vocês que o plano de marketing de vocês, quando algum guru falar para vocês, qual é o plano de marketing de vocês? É isso aqui, tá? Então, vocês vão preencher o produto de vocês. Pode ser repetitivo, mas aprenda uma coisa, marketing é repetição. Às vezes vocês ficam assim, mas eu vou falar de novo o que eu vendo, vai. Porque como é que o cliente vai saber que você é boa naquilo, que você vende aquilo, se você não repete para ele? O cliente, ele tem uma vida, ele não pensa só na sua empresa, tá? E ainda mais agora que acabou a pandemia, enfim, né? Então, o cliente está vivendo, né? Ele agora está indo na academia, ele pode pensar na sua empresa quando ele precisa do que você vende. Ser humano é interesseiro, ele não vai pensar na sua empresa o tempo inteiro, tá? Até rimou para vocês verem que é verdade. Então, o que vocês entregam, tá? Se vocês quiserem até deixar mais destacado o principal serviço de vocês, que eu acredito que vocês já conseguiram ter essa clareza do carro-chefe de vocês através do Business Model Canvas. Preço. Quanto vale sua proposta, que seria os seus produtos ou serviços? Vocês chegaram a fazer uma pesquisa do quanto os concorrentes cobram, do quanto o seu cliente está disposto a pagar, ou colocaram assim, vou cobrar isso aqui porque é o que eu quero? Chegaram a fazer alguma pesquisa? É que eu não sou muito da área financeira, mas, se possível, depois é bom você até consultar uma pessoa da parte financeira para ver se a sua precificação está certa também, tá? Porque muitas vezes você não precisa vender mais, você só precisa vender com o preço certo. E uma coisa assim, não chorem, tá? Ano que vem o imposto vai aumentar, tá? Assim, né? Só pra gente chorar juntas. Então, por isso que a gente tem que ver também essa questão da precificação do nosso serviço. Eu tenho uma cliente que ela achava que estava sempre no vermelho e culpava o marketing. Eu sempre levando a culpa. Só que ela estava cobrando muito barato. Ela estava indo no prejuízo. Então, pra gente ver que... Olha o porquê do Canvas. Vocês saberem a estrutura de custos de vocês, tá? Vocês não... Porque a empresa, gente, é uma coisa séria. Tem gente que fala que CNPJ não tem coração. E ele não tem mesmo, tá? Quem tem é vocês, CPF, tá? Porque, por mais também que a gente pense assim, eu sou minha própria chefe, ninguém manda em mim. Tem uma pessoa acima de vocês que cobra vocês, é o governo. Então, tá todo mundo cobrando todo mundo, né? Então, assim, coloquem aí o quanto que vocês estão cobrando hoje em dia, tá? Coloquem na mente de vocês que cada vez mais, a gente mora no Brasil, né, gente? As pessoas vão querer economizar. É um comportamento do brasileiro, querer economizar. Então, por mais que a gente deteste aquele cliente que queira desconto, ele é um tipo de cliente, querendo ou não, tá? A gente só pode demitir aquele que fica, né, tipo, esculachando a gente, né? Que quer porque quer colocar um preço no seu serviço. Aí não, né? Aí tudo tem limite. Mas a gente tem que entender que esse tipo de cliente existe e ele vai bater na sua porta, se é que não já bateu, tá? Praça, tá? Onde o cliente te encontra, tá bom? Aqui na praça não seriam só as redes sociais, tá? Mas aqui eu diria que seria onde o cliente compra de você. É fisicamente? É num site? É só pelo WhatsApp? Tá?
E promoção, como você comunica e atrai o seu cliente para comprar de você? É através do conteúdo orgânico, é ali se arriscando no tráfego pago, né? É através de parcerias com as empresas ou com algum influenciador? Como é que vocês atraem esse cliente para vocês? Resumindo, esse seria o plano de marketing que vocês teriam que criar. Ele não é nenhum bicho de sete cabeças, como as pessoas gostam de fazer, tá? E uma coisa também para vocês levarem para a vida. O simples sempre vence. Então, quando alguém quer complicar algo para vocês, não caiam na dela, tá? Porque ela quer complicar para vocês para que vocês fiquem dependentes dela. E a gente, como empreendedora, não pode ser dependente de ninguém. Os mentores vão me bater, né? Mas assim, a gente não pode ser dependente de mentor nenhum. A gente pode sim ouvir a orientação dele, mas a decisão final sempre tem que ser nossa. A empresa é nossa, a responsabilidade é nossa, tá? Esse seria o plano de marketing. Alguma dúvida? Olha só que lindo, né? Tem muita gente que acha assim, eu vou postar um conteúdo hoje, já vou vender amanhã. Só que não, se não for um serviço assim, ou um produto muito barato e de muita necessidade, a pessoa não vai comprar de você, ainda mais se ela não te conhece. Então aqui o comportamento do consumidor baseado na jornada dos 5 As, que é um método criado pelo Philip Kotler, tá? Então o que significa? Aqui vocês vão entender por que vocês não divulgam hoje e vendem amanhã. Muitas vezes dá sorte, né? Mas muitas vezes o cliente demora muito para comprar de vocês. Eu já tive curso que eu tava ali paquerando, demorou 1 ano para eu comprar, tá? Por causa disso. A primeira etapa seria a assimilação. Sua marca, produto e serviço são descobertos. Ninguém vai comprar de vocês se ninguém te conhece. Então, uma coisa que eu quero que vocês levem para a vida de vocês também é que vocês têm que aparecer, vocês têm que repetir o que vocês vendem todos os dias, até o cliente cansar de vocês. Tá? E ele não vai cansar se vocês vendem uma coisa muito boa, tá? Lembra daquela questão do relacionamento com o cliente? Se você tiver ali uma forma de alguma ideia, gente, ChatGPT hoje em dia, tá? Se vocês tiverem algum tipo de ideia de como fidelizar esse cliente, fazer ele ficar apaixonado por você, ele não pensar em outra empresa a não ser vocês em primeiro lugar, é isso, tá? Então a assimilação é isso, a pessoa precisa conhecer você para ela comprar de você. Muitas vezes a pessoa ali, ela conhece o que você vende. Vamos supor que eu tenho um cachorrinho e eu quero levar no pet shop para o banho tosa. Eu conheço o banho tosa, mas eu não conheço o seu pet shop. Entendem? Então, ela precisa conhecer a sua empresa principalmente, não só o que você vende. A não ser que o que você vende é algo assim que nunca ninguém viu, né? Que eu acho difícil. Atração. Aí, depois ela te vê muito, muito, muito. Uma coisa também aqui que entra na assimilação... e que vai fazer sentido com tudo isso daqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas muitas vezes tem cliente que compra de vocês depois de vocês entrarem 7 vezes em contato com ele. É cansativo, mas eu acho que é mais cansativo a gente não ter dinheiro no bolso, né? Então, a atração é como você vai despertar interesse real nele, aqui entre os criativos. Como é que você vai fazer um criativo interessante, criativo, que vai fazer com que essa pessoa não só já tenha descoberto você, mas que ela seja atraída para você, ou seja, que ela queira te seguir para ficar te acompanhando, que ela queira se inscrever no grupo de promoções seu, que hoje em dia tá difícil qualquer um dar os dados dele aí, principalmente o WhatsApp, né? Então, qual é a forma que você vai fazer com que esse possível cliente se atraia pelo que você venda e entre ali no seu funil, tá? Seguindo você, se inscrevendo numa lista, numa comunidade, enfim. Tá? Que ele dê os dados dele para você. A terceira etapa, arguição. O cliente compara e avalia, porque não basta só isso, ele te descobrir e ele tem interesse, ele ainda vai lá com a dúvida dele, será que essa pessoa é tão boa assim? Deixa eu ver o concorrente, deixa eu ver se é mais barato. Ele faz isso. Eu faço isso também, tá? Eu falo do cliente, mas eu também faço isso, vocês também. Então, a gente também não pode esquecer que o cliente ele é ser humano igual a gente. Então, muitas vezes, parece que não, mas às vezes o comportamento que a gente tem no nosso negócio é do tipo de cliente que a gente atrai. Então, se eu sou muito escassa, não quero gastar com algo que é útil, que é um investimento para a minha empresa, o cliente também vai ver que o que eu vendo, por mais que eu ache que é importante, ele vai achar que é desnecessário, né?
Então, a arguição seria isso. O cliente, ele, além de te descobrir, de ser atraído, ele ainda vai ter aquela dúvida. Lembra, gente, ele tem uma vida, ele tem outras coisas para pagar. Então, ele vai ver se você é bom mesmo, vai te comparar com o concorrente. Por isso que é bom até vocês estarem no máximo de canais possíveis, tá? Hoje em dia, uma coisa que está entrando muito no comportamento do consumidor quanto mais ele aparece, mais confiável ele é. Então, se vocês são desaparecidos, vocês aparecem com pouca frequência, vocês não me parecem ser bons. Eu tenho certeza que vocês acreditam, ou tenho certeza que vocês sabem que existem, um exemplo, hamburguerias artesanais desconhecidas que têm hambúrgueres melhores que o McDonald's. Mas as pessoas acham que o McDonald's é melhor porque ele é conhecido, né? Nem porque ele é melhor. Existem refrigerantes melhores que a Coca-Cola, mas por ela aparecer direto. Outra coisa para vocês aí, facilitem o pagamento para os clientes comprarem de vocês, porque muitas vezes ele não compra, não é nem porque ele não conhece vocês, mas é porque vocês dificultam a compra. E o ser humano, por si só, ele já é preguiçoso, né? Então, ele vai avaliar você como concorrente, tá? E aí, depois de tudo isso, ele toma a decisão de comprar de vocês. Então, vocês veem que não é subir uma campanha hoje e amanhã eu tô vendendo? Aí eu postei um conteúdo hoje e viralizei amanhã. Pode acontecer, mas a gente que tem um negócio não pode depender da sorte, né? A sorte ajuda ou se ajuda. Tô esperando ela até hoje, mas assim, um dia ela aparece, né? Que a gente sabe também que tem muitos concorrentes que não são melhores que nós, mas eles têm ali um pouquinho de sorte, né? Não é nem competência, é sorte. Então ele decide comprar de você, finalmente, e uma coisa que muita gente esquece, a apologia. É aqui também que entra a questão do relacionamento com o cliente de vocês. O cliente recomendar a marca de vocês. O melhor marketing é o de indicação. Então, como é que vocês vão fazer o cliente ficar tão apaixonado por vocês que vai fazer ele indicar e ser o vendedor da marca de vocês? Então, o consumidor, ele passa por tudo isso, tá? Todo tipo de cliente novo que vocês querem, ele vai passar por tudo isso. Por isso que eu falo, o cliente mais barato que vocês vão ter na empresa de vocês vai ser o que vocês já têm. Por isso, cuidem dele, tá? Com muito carinho. Não lembrem dele só no aniversário quando vocês querem vender, tá? 3 fases do marketing, tá? Do zero ao lucro. Parece até coisa de mentoria, né? Mas não. Porque assim, existem 3 fases do marketing que as pessoas esquecem. E isso entra não só no orgânico, mas no pago. Porque a gente pensa assim, eu tô aqui no orgânico, tá sendo de graça a minha divulgação. E o seu tempo, ele não vale? Acho que como eu falei, tempo é dinheiro. Não é à toa que as empresas americanas, enfim, eles têm alto lucro, né? Eles têm uma cultura diferente da nossa e para eles dinheiro é importante. E eu não julgo, gente. Eles têm uma empresa, né? Então, assim, a primeira fase do marketing é prejuízo. Isso ninguém fala, né? Mas eu tô aqui para falar a verdade. A fase de investimento e aprendizado. Então, aqui não é só prejuízo financeiro, mas prejuízo de tempo também, tá? Dinheiro a gente consegue de novo, mas o tempo não, tá? Por isso que a gente tem que ter essa clareza do nosso negócio, saber qual é o mentor que está nos mentorando, para a gente não ficar perdendo tempo e dinheiro, que é o pior, tá? Então, aqui no prejuízo, vocês vão sim perder. É como se você investisse 1.000 e não voltasse nada. Por isso que vocês tinham que saber a estrutura de custos de vocês, para quando vocês... Eu falei da questão de de ir para um consultor financeiro, porque eu valorizo muito as profissões, não é porque existe o ChatGPT que eu caguei para as profissões, não vale mais de nada, tá? Elas valem e muito, tá? E ChatGPT na mão de péssimo profissional não vale de nada, né? Tá? Mas entendam que vocês vão ter prejuízo. A maioria das empresas, tá? Isso, internacionais principalmente, elas investem 10% do faturamento delas em marketing. E elas não contam que esse investimento vá voltar rápido, porque elas sabem disso, que vai ter prejuízo. Então, guardem essa reserva de prejuízo, tá? E, por favor, gente, por favor, não fiquem lá batendo no gestor de tráfego de vocês. Subi ontem, não vendeu hoje, hein? Olha só, não façam isso, tá? Porque assim como... Lembra da parte do comportamento do consumidor? Ele demora para tomar uma decisão de compra. Principalmente se você for uma empresa nova no mercado. As pessoas precisam te conhecer muito, muito, muito. Eu vou fazer uma pergunta, pode parecer ridícula, mas você vai entender o porquê depois. Essa parte do prejuízo, né? É comum, toda empresa que vai começar a fazer,
vai passar por isso, certo? Sim. Certo. É porque eu ouvi uma frase que a empresa que não tá dando lucro tem que fechar. Mas eu comecei há 2 meses, né? E assim, é normal, né? Todo mundo passa por isso. Todo mundo aqui tá passando, ou tá passando ou já passou por isso, né? Sim. Isso existe, gente. Eu acho que vocês estão até um pouco surpresas com o meu tipo de comunicação, porque eu não gosto de ficar escondendo as coisas, né? Mas isso aqui as pessoas não falam, porque elas têm que mostrar algo bonito, algo sensacional para vocês comprarem. Só que depois vocês compram aquele curso que não valeu de nada, né? Mas existe a fase do prejuízo. A gente já abre uma empresa devendo. É um risco, mas são os altos riscos que fazem a gente ficar rico, né? Se a gente quer uma vida confortável, nada contra os CLTs, né? Mas vamos ser CLTs. A gente sabe que... Quem é que já foi CLT? Eu também me incluo, né? Antes, quando eu não tinha uma empresa, eu ficava, nossa, que chefe ruim! Nossa, ele não aumenta o meu salário! Só que o que eu tô vendo ali do meu recebimento não é nem metade do que ele tem de custo comigo, né? E é como eu falei para vocês, ano que vem o imposto vai aumentar. Mas vamos aqui para outra fase, que não é só de prejuízo que a nossa empresa vive, tá? O prejuízo ele existe, mas ele tem que ter prazo de validade, tá? A gente não pode ficar no vermelho para sempre. E eu diria que não é nem eu, por ter feito administração, eu levo a administração não só para a minha empresa, mas para a minha vida, né? A gente também, ali nas nossas contas domésticas, a gente também fica no vermelho. Se a gente não aumentar a nossa renda, enfim, ou diminuir os nossos custos, aí, né, não tem nem parente que ajude. E, pelo contrário, o parente vai querer dinheiro, porque ele acha que a gente ia abrir uma empresa e tá rico, né? Mas tem a fase do empate, tá? E assim, gente, não existe um prazo assim, daqui um mês eu vou estar, né? Existe uma média, assim, de mercado de 3 meses, tá? Aqui na parte de investimentos em marketing. Mas dependendo do negócio, principalmente se ele não quiser investir em marketing, que eu acho loucura, ele pode ficar no prejuízo mais de um ano, enfim, né? Existe um dado do Sebrae que fala que as empresas realmente vão ficar de pé depois de 3 anos. Haja tempo, né? Haja paciência. Então, por isso que a gente tem que se planejar, porque ó o tempo, né? Aí a gente entra na fase de empate, que é quando as campanhas começam a se pagar, tá? Então, e não só em campanha, mas também vamos supor que vocês contrataram um social media e estão ali na fé do orgânico. Aí vocês acharam, pela sorte divina, um social media bom, que hoje está difícil, né? Acharam um social media bom e estratégico, que não fica só com arte, tá? E ele te faz vender no orgânico ali, através de automações, enfim, porque o seu conteúdo é muito bom, furou a bolha. Mas vamos supor que você conseguiu vender ali através do marketing R$1.000 e foi o que você investiu no marketing. Isso é uma conta bem chula assim, né, gente? Que não é só R$1.000, tá? A não ser que você seja autônomo, mas se você já pagar um social media, o social media já é no mínimo 1.500. Se vocês acharem um social media menos que isso, desconfie, tá? Eu já fui social media, tá bom? E não é porque, por exemplo, ela tá falando isso porque ela queria ganhar muito alto, é porque dá trabalho ser social media. Dá trabalho eu querer fazer com que aquela empresa que às vezes tem um produto ou um serviço ruim seja vista pelas pessoas como algo bom, né? Muita gente fala assim, o marketing é mentiroso. Nem sempre, é porque a gente é obrigado a mascarar ali, senão o cliente demite a gente, né? Mas nas minhas crenças, eu não gosto de ficar com um cliente assim, que não quer melhorar, porque eu também levo a minha imagem a sério, o nome da minha marca a sério, tá? Mas entra na fase de empate, quando você investe 1.000 e volta 1.000. Empatou, você não teve lucro. Para finalmente você chegar no lucro. Você investiu 1.000, voltou 2.000. ROI 2, tá? Porque quando o seu negócio ele tá validado e ele tá não só te dando lucro, mas ele tá escalando. Tem alguém que já chegou na fase do lucro aqui? Mas vocês entenderam agora o porquê que vocês precisam ter essa noção da estrutura de custos de vocês, de onde vem a fonte de faturamento de vocês? Aí vocês vão ver, caramba, eu tô gastando mais do que eu recebo, vou ter que me mexer. Como diz a Camila Vidal, né? Vou ter que ralar a ostra, né? Mas existem essas 3 fases no marketing, gente. Então, tenham paciência, porque marketing é algo a longo prazo, tá? Quando eu era social media, o meu mentor, ele tinha falado o quê? Que o social media ele tem que divulgar a missão, visão e visão da empresa, tá? Por isso que às vezes um contrato de um social media bom, ele é de 6 a 1 ano. Não tem como eu querer que aquela empresa seja bem vista em 3 meses,
Às vezes, lembra da fase da jornada do consumidor? Às vezes você foi visto uma vez pela pessoa. Para você conseguir vender para aquela pessoa que nunca te viu, que te compara com o concorrente tudo, você tem que falar com ela 7 vezes no mínimo. Ano passado era 5, agora está aumentando 7, né? Porque não é que está mais trabalhoso. Tá sim, gente, tá? Não vou mentir. Tá trabalhoso sim vender hoje em dia, tá? O consumidor, ele tá mais exigente. Ai, será que eu pulei algum? Né, tá certo. Aí a gente agora vai entender das plataformas de anúncio. Eu tô achando que essa palestra tá bem assim, ó. Talvez, não sei, né? A expectativa de vocês era, eu vou aprender tráfego pago. Existe vocês aprenderem tráfego pago que tem relação com o presente que eu vou dar para vocês, mas existe principalmente vocês entenderem tudo por trás do como funciona o tráfego pago. E não só o pago, mas o orgânico também, que a minha especialidade é o tráfego pago. Que eu não tenho paciência para esperar o Instagram gostar de mim ali e me divulgar, gente. Eu não tenho paciência, não tenho, tá? Porque enquanto eu fico esperando o meu conteúdo viralizar, por mais que eu reconheça que ele é muito bom, o meu boleto não vai esperar o meu conteúdo viralizar, né? Então a gente tem que se mexer. Então existem as plataformas de anúncio, que seriam as de atenção, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e Pinterest. Seriam as plataformas que as pessoas não estão ali para comprar. Elas estão ali para você gerar um interesse, para você fazer com que a sua marca seja reconhecida. Eu falei da Princípia, vocês odeiam o anúncio da Princípia. Ela está no YouTube, ela está no TikTok, você abre a privada, ela está aparecendo, abre a geladeira, ela está aparecendo, mas isso fez com que hoje ela, na minha visão, para mim, pelo menos, não sei para vocês, mas ela hoje se tornasse referência em marcas de skincare, né? Porque ela apareceu muito. Então tá vendo que a gente não pode achar que eu vou ser repetitiva. Cara, hoje você apareceu para o cliente, amanhã ele nem lembra que você existe. Mas aqui, ó, vamos supor o do Meta Ads, que é o que muito guru fala. Eles falam o quê? Com R$6 você já começa a anunciar. Começa, mas não vende, tá? Fiquem cientes. E eu não diria que não é nem R$6, tá? R$10, R$20 no mínimo por dia, por público, tá? Tá cada vez mais caro anunciar, o lead tá cada vez mais caro, por isso que a gente tem que unir os dois, o orgânico e o pago, tá bom? O pago, ele vai potencializar aquilo que vocês têm no orgânico, tá? Não adianta vocês serem como a Thaís, ansiosa, querer ir pro tráfego pago. Claro, também, a gente não vai ficar a vida inteira no orgânico, mas tem ali um orgânico que eu quero dizer é o quê? Tenham a linha editorial de vocês definida, saibam o que vocês querem mostrar, porque se vocês mostrarem algo ruim, vocês vão ser vistos como ruim, né? E ainda estão pagando para isso, né? Estão pagando para sujar a marca de vocês. Mas o Meta Ads, o investimento mínimo que eu digo por público ali nas campanhas, tá? É ilimitado os públicos. Se você tiver dinheiro, é ilimitado, tá? Mas R$10 por cada público, tá? Por dia. Ele é ideal para gerar visibilidade, engajamento e, por último, conversões. Então, tá vendo que demora para você vender? Quem aqui já investiu no Instagram e só veio curioso? Por causa disso. Porque as pessoas ali não estão com comportamento de compra, tá? Eu diria que aqui entre Instagram, TikTok, Pinterest e YouTube, o YouTube ainda faz vocês venderem. E ali, ó, um segredo para vocês, tá? Não contem por aí, tá? Ó, lembra da concorrência, da inveja. No YouTube, vocês vão ter público alto padrão. Não é no Instagram. O Instagram é o piscinão de ramos, tá, gente? É o piscinão de ramos. Então, ó, já tô fazendo vocês economizarem dinheiro. E no YouTube, quem tem negócio local também se beneficia muito, porque tem como a gente configurar ali através do Google Meu Negócio a localização que o anúncio vai aparecer. Então, vocês vão aparecer para o Brasil inteiro, tá? A não ser que você queira vender para o Brasil inteiro, mas geralmente o negócio local vende ali para um raio pequeno, né? E quem vende digitalmente, aí o céu é o limite, né? Pode aparecer para o Brasil inteiro desde que tenha dinheiro, tá? Então o YouTube tem público que tem dinheiro, tá, gente? Até porque se vocês forem observar, o Instagram, agora que tá aparecendo alguns conteúdos de 3 minutos, tá? Mas é muito mais fácil eu ter um público mais educado, mais consciente e automaticamente mais rico quem estuda. E quem estuda vê conteúdo longo, ler textos e tudo. Ela vai estar no YouTube, tá? E aqui, nessas plataformas de atenção, você não paga só... Por que ela é cara? Porque você paga pelo alcance e pelo clique. Então, você paga 2 vezes.
Você alcança muitas pessoas para ter poucos cliques, para ter poucas pessoas chamando no WhatsApp, para ter poucas pessoas te respondendo e para ter poucas pessoas comprando. Então, cada vez mais vai reduzindo. Por isso que é bom a gente sempre entender a nossa estrutura de custo para a gente estar disposto a sofrer ali um pouquinho no início, tá? Mas se vocês tiverem um bom gestor de tráfego ou gestora de tráfego, vocês podem economizar dinheiro, tá? Assim como se também tiverem um bom social media, vão economizar dinheiro e tempo, tá? E tem a plataforma de intenção, que muita gente esquece e acha que é caro. Só que assim, eu acho mais válido você anunciar numa plataforma que o cliente já está comprando pelo que você vende. Ele pode não conhecer a sua marca, mas ele já tem consciência do que ele quer comprar. É o Google. Então aqui, vocês vão pular da cadeira, né? Se ali já era R$10 por dia por público, aqui é no mínimo R$50 por dia. Você pode investir menos? Pode. Só que você não vai ter resultado. Então aqui já é informação do próprio Google mesmo. Você quer começar a ter vendas, a aparecer mais vezes ali quando o público pesquisa, você tem que colocar no mínimo R$50 por dia. Porque aqui você paga não para aparecer, mas por clique. Então vamos supor, o seu anúncio pode aparecer ali várias vezes por dia. Se ele não tiver clique, você não gastou. Então já é mais econômico. E a boa notícia é que você tem clique, se o seu site também for muito bom, né, a cópia do seu anúncio ali do título e da descrição também for boa e chamativa, você tem cliente que já está pronto para comprar, tá? Pode ter curioso aqui? Pode, mas é bem menos do que no Instagram, tá? E vai ter curioso se o seu site tiver uma porcaria, gente, tá? Hoje em dia eu fico vendo, eu faço consultoria com algumas empresas e eu nessa consultoria, eu tenho essa linguagem que eu tô falando aqui para vocês, porque eu não gosto de ficar escondendo as coisas, eu acredito que empresa é algo sério, principalmente quando a gente vai investir dinheiro, tá? Mas eu sempre falo mal do site do cliente. Ele fala assim, não estou vendendo no Google. Não é nem por causa da campanha. A configuração da campanha é X. Não importa tanto. O que importa é o seu site, se ele tá bom, tá? Vocês hoje têm site? Landing page? É bom depois vocês verem aí como é que tá a copy desse site, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui para frente. O que realmente faz vender no tráfego pago. Aqui, ó, você só paga pelo clique, tá? Então, um exemplo, eu tenho um cliente que coloca ali R$1.500 por mês, os R$50 vezes os 30 dias do mês. Chega no final do mês, ele gasta 1.200, sobra um saldo ali. Agora no Instagram, eu programo ali, olha, querida, eu quero que você gaste só R$20 por dia. Nessas atualizações do Andrômeda, o nome é até feio, porque a atualização foi ridícula. Agora querem tudo automático, né? Tem cliente minha que eu programo R$20, ele simplesmente quer gastar R$100. Ele gasta R$100, assim. Aí eu fico lá, feito uma louca, né, no gerenciador de anúncios. Mas o que faz a minha cliente ter um retorno sobre esse gasto, assim, sem aviso do Meta, né, eu orientar ela a fazer um criativo bom, tá? Agora a gente vai para resposta assim que vale $1 milhão. O que gera resultado no tráfego pago? É o meu Instagram bonito? Eu ser bonita? O meu produto, eu achar que ele é maravilhoso? Não, o que gera resultado é a sua promessa, oferta e constância. Vocês sabem o que seria isso? A promessa, a oferta... A constância todo mundo sabe, né? É continuar ali. Mas a promessa e a oferta? Então, aqui, o que eu diria para vocês? No tráfego pago, a não ser que vocês tenham muita grana, tá? Vocês vão ter que escolher o produto que vocês mais vendem e vão criar a promessa dele, que seria o que o seu produto ou seu serviço transforma na vida do cliente. Essa é a promessa. O que você promete que vai mudar na vida dele através do seu produto ou serviço. O cliente não quer saber que você vende pijama, ele quer saber se o seu pijama deixa ela sensual para o maridão. É isso que ela quer saber. Tá? Aqui na promessa, eu trouxe 2 landing pages que eu criei dos meus clientes. Esse aqui é mais um site institucional, mas eu peguei a landing page da lavanderia em si. Você pode não ter a oferta, mas a promessa, ela não pode faltar, tá? Promessa. Essa é uma cliente que vende protocolos de emagrecimento com o uso da Tizepatida Monjaro, né? Então, ó, emagrecimento saudável para quem busca resultados com acompanhamento médico. Essa é a headline dela ali, mas a promessa dela é o quê? Tenha, o quê? Deixa eu ler aqui. Tenha acesso aos produtos mais... deixa eu ficar de longe assim, peraí. E é porque eu tô de óculos. Tenha acesso aos protocolos mais seguros...
com os melhores resultados da atualidade. Então, essa é a promessa dela, ela vender protocolo seguro, porque a gente sabe que hoje em dia todo mundo quer coisa barata, mas tirzepatida mexe com a nossa saúde, com o nosso emagrecimento, com o nosso metabolismo. Ela não pode vender uma coisa falsa. Então, os protocolos mais seguros, com os melhores resultados da atualidade. Então, ela tem resultado, porque o protocolo dela tem a substância verdadeira, tá? E a oferta dela é um exemplo, tá, de oferta. A oferta é para agendar uma avaliação gratuita com ela. Nesse caso, ela pode fazer isso, tá? Mas a oferta para vocês pode ser um bônus, um brinde, alguma coisa ali que vocês podem ofertar que às vezes não prejudique muito o seu faturamento. Eu vou dar um exemplo de um restaurante que a minha colega estava anunciando e ela queria saber qual era o tipo de oferta que o restaurante podia oferecer. Eles queriam vender mais na parte do almoço e era um restaurante japonês ainda, hein? E tinha uma sobremesa ali que não era tão custosa para o dono do estabelecimento, mas que todo mundo queria. Então a pessoa podia, no almoço, ganhar essa sobremesa de graça. Já seria ali uma oferta. Algo que deixa a promessa mais ali com um gostinho de, eu quero, né? Gente, o ser humano é interesseiro. Se eu não ganhar nada de você, não vou comprar de você, não. Me desculpe, tá? Vocês são assim também, eu sei. Então, a promessa e a oferta. E aqui, e se vocês podem pedir ajuda para o chat GPT. Vocês colocam lá o que vocês vendem, enfim, as informações do público. E coloca lá, chat, me ajuda a estabelecer uma promessa para mim, né, para o meu produto ou serviço, que não seja tão escandalosa também, porque vai que o Meta bloqueia o anúncio de vocês, né? Mas é isso, a promessa é qual é a transformação que o seu produto ou serviço gera na vida do cliente e a oferta é o que você entrega mais ali para ele, tá? E nesse caso aqui que não precisa ter oferta, tá? Então, vamos supor aqui, a dela é o quê? Deixamos suas roupas impecáveis e prontas para qualquer ocasião. Olha que lindo esse texto. Roupas impecáveis e prontas para qualquer ocasião. Quando a gente leva uma roupa para a lavanderia, a gente quer a roupa impecável e pronta para, né? Aqui, para essa ocasião aqui, né? Então, essa é a promessa dela. Ela deixa a roupa impecável e pronta para o cliente usar na hora que ele quiser, tá? Então, essa é a transformação que ela gera. Vocês têm alguma dúvida sobre promessa e oferta? Gente, não vamos só dar desconto. Lembra do imposto. Tá? Mas, assim, quando você já tem a sua promessa, e a promessa ela não pode ser a mesma para a vida inteira, ela pode também mudar, tá, gente? Se você tá ali vendendo ali, fazendo o seu criativo ou vendendo e viu que tá caindo um pouco a venda, talvez aquela promessa já tá saturada, então você tem que se reinventar, tá? Então, o que gera resultado no tráfego pago? É a promessa, oferta e constância. Você sempre tá ali divulgando, até você observar que saturou, que não tá mais, sei lá, gerando ali resultados, as pessoas estão nem tchum para você. Tráfego pago, ele nada mais é do que comunicar a promessa certa com uma oferta irresistível para o público certo de forma consistente, tá? Então, vocês veem que não é só subir um anúncio, não é só colocar R$6 por dia e sair vendendo, né? Gente, é isso.